Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Aros Dionísio, aqui do Templo do Chão de Nayá, e também do Falo do Sagrado, né? Um dos fundadores do grupo do Falo do Sagrado, e orientador do mesmo grupo, né? Estou aqui já, hoje é a 23ª carta que a gente vai conversar, né? A 23ª carta que conversaremos sobre o baralho, a libertação do masculino. Cara, que isso, a libertação do masculino, que assim, tem sido uma jornada bem bacana, onde a gente busca refletir algumas questões que esse baralho ele traz, né? Lembrando a vocês que esse baralho, as cartas que eu falo para vocês, elas são tiradas, não tem uma ordem específica, elas são sorteadas, ok? Sendo assim, as ordens eu vejo depois a ordem que foi, eu acho bem interessante ver qual reflexão a gente tem primeiro e para onde que ela nos leva depois, né? Tipo, baseado na reflexão A, qual que é a reflexão que a gente vai levar para o B, e depois para o C e assim por diante. Por exemplo, no vídeo da semana passada, a gente conversou com o Fyron, né, sobre orgulho. E a carta de hoje é a carta que vai falar sobre agressão. Olha só, né? Então, acompanha aqui comigo. O masculino é geralmente associado a muita agressividade, infelizmente por conta de atos de violência física. No entanto, mulheres e crianças também demonstram comportamento agressivo. Nós não necessariamente nascemos agressivos. É um comportamento aprendido, que reconhecemos como uma estratégia de defesa ou de subjugação. É um meio muitas vezes usado em momentos de desespero, pressão e estresse. Nos sentimos acuados e não encontramos outros meios de lidar com a situação. Aí a pergunta que fica é: quais são os gatilhos que te fazem explodir, né? Então, Então, é uma pergunta muito interessante. Bom, claro, né? Uma vez que eu só vivi a minha vida, eu só posso falar de mim. E assim, apesar de achar que eu não era agressivo, quando eu comecei a observar as minhas próprias palavras, eu comecei a perceber o quão agressivo que eu conseguia ser nas palavras. Não que eu xingava as pessoas, eu ficava humilhando elas, não, isso não. Mas eu muitas vezes demonstrava amor de forma agressiva, né? A minha irmã, Aracne, ela fala bastante sobre as 5 formas de amar, né? E a gente vê as 5 linguagens diferentes de demonstrar amor e a agressividade não está em nenhuma delas. Olha que bacana. Porque quando a gente explode, assim, né? O explodir, ele é muito mais sobre a gente do que sobre o outro, entende? Então, quando uma pessoa explode, a gente precisa primeiro se lembrar que é sobre a pessoa, não é sobre a gente. Assim como quando a gente explode, não importa com quem ou como, precisamos nos lembrar que isso é sobre a gente, não é sobre o outro. E nesse ponto, a história da humanidade fez homens guardarem tanto os seus sentimentos que, bom, em diferentes pessoas causa diferentes reações, né? Alguns homens tornam-se mais agressivos, de fato, e começam a beber, começam a usar drogas. Por quê? Porque não podem se expressar, né? Ou então preferem não se expressar e ficar engolindo, 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 engolindo. Ah, outra coisa que pode acontecer é homens também desenvolverem problemas de fala, gagueira, por exemplo, ou então falar muito rápido, ou então, que mais? Muita coisa, gente, assim. Já conheci pessoas que morreram de câncer na garganta, por quê? Porque não falavam, né, não se expressavam, não colocavam para fora o que estava aqui guardado na garganta. Ou então ficava engolindo muito sapo, ficava engolindo muito agressividade dos outros, e aí, né, acabou acumulando, acumulando, acumulando e adoecendo e morrendo, pelo menos umas 2, 3 pessoas, assim. Então, a gente vê que a agressividade, ela não é só agride, né, ela só é agressiva. E eu, particularmente, eu nunca fui uma pessoa agressiva de brigar, de fato, né? É, para eu explodir, demora muito, muito, muito mesmo. O que não é bom, né? O que não é bom porque isso me fez, durante a minha vida, engolir muita coisa que
hoje eu vejo que eram desnecessárias, né? Tudo bem, foi o que me ensinou a estar aqui, né? Me ajudou muito a estar onde eu estou hoje, mas assim, difícil. Difícil porque a resposta para a agressividade, eu acredito que seja o amor, que seja a compreensão. A primeira compreensão de entender que ah, quando alguém está sendo agressivo, não é sobre você, né? E quando você está sendo agressivo, você precisa parar e pensar, né? Tipo, peraí, por que que eu estou sendo agressivo? Precisa dessa agressividade? Porque de vez em quando precisa, viu, gente? De vez em quando a agressividade é uma coisa boa. Um dia, no Paulo do Sagrado, inclusive, a gente trabalhou com um deus chamado Ku, né? Um deus havaiano. Ka-U, o nome dele. E esse Deus, ele é um Deus que trouxe, nos ensinou a importância de uma agressividade, mas aquela agressividade que te faz ir atrás do que você quer para poder conquistar as suas coisas, para poder conquistar a sua vida. Essa agressividade, não uma agressividade que machuca outras pessoas, né? Porque eu acho que ninguém nesse mundo tem o direito de machucar o outro só porque sim, né? Eu acho que ninguém nesse mundo tem o direito de se machucar também. Acho importante essas coisas, né? A gente não se machucar e não machucar o outro. Então, para quem assistir esse vídeo, né, um conselho que eu dou. Quando forem agressivos com vocês, busca lembrar que aquela agressividade é sobre a pessoa, né? E ver até onde isso te aflige também e até onde isso precisa te afligir. Por exemplo, se isso inclui a sua segurança física, aí faça alguma coisa quanto antes, né? Mas assim, quando for o caso, tenta conversar, se você achar que é necessário, claro, se você achar que vale a pena conversar com a pessoa. Mas se você não achar, não se envolve, porque é tão sobre o outro, a cabeça do outro, e, né, tá explodindo. Então, assim, o que não tá acontecendo dentro da pessoa para a pessoa precisar explodir. Entende como é sobre ela e não é sobre você? Assim como quando, se você está se sentindo muito agressivo, gente, tem dias que eu me sinto agressivo, tem dias que eu sinto minhas palavras ásperas, tem dias que eu me sinto espinhudo, tem dias que eu olho e falo, nossa, Aros, por que você falou isso? Nossa, Aros, que desnecessária essa ação. Eu sou ser humano, né? Como eu falo, se cortar aqui, vai sair sangue, não vai sair taxa de luz, não. Então, quando a gente está nesse ponto de explodir, ou quando a gente está acumulando muita coisa, encontra uma válvula de escape segura e saudável, por gentileza, para a gente não precisar ficar explodindo e sendo agressivo. Porque assim como a gente não tem nada a ver com os problemas dos outros, os outros não têm nada a ver com os nossos problemas, entende? Assim como a gente precisa realmente também, muitas vezes, se impor para poder se fazer ouvir, né? Ser ouvido, para falar a verdade. É, Se for de forma agressiva, acho que isso não te dá tanta moral quanto você poderia. Por quê? Porque quando a gente tá gritando, a gente tá tão longe da pessoa, né? Quando a gente tá sendo agressivo, a gente se sente tão longe que precisa gritar e mais, e mais, e mais, e mais. Só que isso também, que a gente tá gritando com a gente, né? Então tá gritando de dentro para fora, tá saindo esse barulho de briga de dentro de você. Transforma, né? Você pode falar as mesmas coisas, você pode falar, trazer o mesmo sentido, mas de todas as coisas, ok? Mas de forma não agressiva. Porque a agressividade, ela só causa dor. A agressividade só causa afastamento. A agressividade só causa o que não precisa causar, né? E o contrário da agressividade é a tranquilidade, né? É buscar ser tranquilo, buscar a compreensão. Você vê alguma coisa acontecendo e fala, aí, caramba, vamos mudar? Você vê alguma coisa que a princípio você se explodiria, aí você respira fundo. Gente, uma das melhores coisas que os deuses inventaram foi água. Aí você toma uns 3 goles de água. Respira fundo mais uma vez. E aí você pensa em tudo que você ouviu. E aí você pensa, inclusive, em como você vai responder. Para você poder não ser agressivo junto. Para você não entrar nessa energia
da agressividade, porque se entrar na energia de agressividade, porque ela puxa, bom, a gente tende a ficar nela, né? E muitas vezes por dias, e aí depois você olha e fala, nossa, nem sei por que tu tava bravo, né? Então, nossa, que exagero que eu tive, saca? Então, assim, vamos observar a nós mesmos, né? Nos auto-observar. Para ver quando a gente está sendo agressivo. Quando a gente estiver sendo agressivo, se perguntar, por que que eu estou sendo agressivo? Então, mudar isso. Uma forma de demonstrar amor que eu tinha muito frequente com as pessoas que eu amo era justamente por meio de algumas agressividades, né? Tem algumas coisas que eu ainda gosto, porque eu gosto muito de apertar as pessoas assim, mostrar que eu as amo e tudo mais, mas existiam falas minhas que hoje eu entendo que não tem o porquê. Muitas das minhas falas eu entendo que mais machucavam as pessoas que eu amo do que fazia realmente algum bem para elas, né? Então, mesmo com brincadeiras, eu xingar pessoas, eu falar, nossa, é idiota, então diminuir a pessoa de alguma forma, ou porque eu estava agressivo, ou porque eu estava bravo, ou porque sei lá o quê. Hum, Hoje eu entendo que isso são formas de agressividade gratuitas e não tenho por que machucar alguém que eu amo, porque eu não vou machucar alguém que eu amo. O amor não é machucar o outro. O amor não é ser agressivo com o outro. Isso não é amor. Isso é dor. Ah, mas tem amor. Sim, acredito que tem amor também. Te falei, né? Falei agora pra vocês que com muitas pessoas, até pouco tempo atrás, eu demonstrava amor de uma forma agressiva. Mas por quê? Porque também tava doendo aqui dentro. Até que eu comecei a olhar aqui pra dentro, né? A olhar pro espelho, perguntar o que estava doendo e por que estava doendo. Então, me perguntar, até quando você vai agir por meio da dor? Até quando você vai reproduzir a agressividade ou a dor que você por tanto tempo produziu e reproduziu na sua vida? Foi quando eu comecei a chamar mais frequentemente as pessoas que eu amo de meu amor. Foi quando eu comecei a demonstrar a elas que eu amo de outra forma, a elogiar elas, a falar o quanto eu sou abençoado por ter elas, a trazer justamente o amor. Porque no fundo, o que importa mesmo é o amor. Porque um dia tudo isso daqui vai acabar. Um dia toda essa experiência terrena que a gente está vivendo vai chegar ao fim. E o que vai restar vai ser o amor. Então, amem, né? É o que eu peço para cada um de nós. Vamos amar. Vamos amar não somente ao outro, mas principalmente aquela pessoa que está no espelho. Porque a partir do momento que a gente amar verdadeiramente, profundamente, a pessoa que está com você, olho a olho, no espelho, é a partir desse momento que as coisas vão fluir de uma forma diferente. Vocês vão ver que tudo é a mesma coisa, né? A vida externa vai ser tudo igual, mas aqui dentro vai ter mudado. E é isso que precisa mudar, porque se isso não mudar, nada no externo vai. Então, vamos buscar ser menos agressivos, buscar entender, né? Onde a gente está sendo agressivo, por que que a gente está sendo agressivo, como a gente está agressivo e a necessidade da agressividade. E a partir disso mudar. Mudar porque o mundo precisa, né, gente? Tem uma música, eu não lembro agora qual música que é, mas... Nossa, eu queria me lembrar agora. Depois eu passo para vocês, quando eu me lembrar. Mas uma música que fala que a demanda do mundo é amar. Uma música do Teatro Mágico. Isso, quando ele canta Eu Não Sei Na Verdade Quem Eu Sou, tem uma parte que ele fala, a demanda do mundo é amar. Porque a gente já espalha dor demais pelo mundo. A gente já acorda na dor, a gente já vive na dor, a gente já continua na dor. E dorme na dor, e sonha com dor. A gente pode trocar a palavra dor por estresse, a gente pode trocar a palavra dor por pressão, a gente pode trocar a palavra dor por qualquer coisa que te machuque, por qualquer coisa que seja nociva e agressiva para você. E a gente já passa por isso uma vida, assim, né? Na nossa sociedade, a gente já passa por isso. O mundo já está perdido demais, as pessoas estão muito à flor da pele, né? 2022 agora,
mas a pandemia ainda acontecendo, novas variantes vindo. Então acho que já tem dor demais no mundo. E o amor, ele precisa ser uma decisão. O amor precisa ser uma decisão e uma opção. Porque senão a gente se perde cada vez mais e a gente tende a se destruir. E à medida que a gente se destrói, a gente vai destruir também o mundo à nossa volta. Então esse é o meu pedido de hoje para cada um de nós. Vamos amar. Vamos nos amar ao espelho, a quem está do nosso lado e assim por diante. Isso tudo é um processo, viu, gente? É um processo que muitas vezes a gente precisa levar para terapia, que muitas vezes a gente precisa ter pessoas que nos ajudem também a ver formas de amar, mas a gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar olhar o mundo, escolher, né? De novo, o amor precisa ser uma escolha, porque a gente precisa buscar ver o mundo com esse olhar, porque já tem muita dor por aí no mundo, já tem muita agressividade, já tem muita gente triste, já tem muita gente chorando, tem muita gente morrendo, não só de corona, mas de várias outras coisas. Então, assim, até quando a gente vai se focar na dor? Até quando a gente vai reproduzir a dor? Até quando a gente vai agir ainda pela dor? Porque a agressividade é isso, é a ação pela dor. Alguma dor que você sentiu em algum momento da sua vida e a partir dali começou a repetir esse padrão. Então, se repetir esse padrão de forma inconsciente é uma opção, faça com que de forma consciente o amor se torne uma opção. Por mais difícil que seja, foca no amor. A minha sacerdotisa, ela me ensinou isso, foca no amor. E é difícil às vezes, gente. O amor, às vezes, ele é difícil se focar nele assim. Porque, de novo, a gente é humano, a gente passa por várias coisas no mundo. Mas, assim, foca no amor. Porque é somente o amor que vai responder tudo depois. É somente o amor que vai deixar permanecer aquilo que é verdadeiro. Bom, essa é a reflexão de hoje que eu queria fazer com vocês sobre a agressividade, a necessidade de se focar no amor, de tornar o amor uma opção. Não escolham mais a dor, ok? Um beijo a todos.